Nessa aula daremos prosseguimento ao conteúdo de filosofia política, dessa vez com foco em Nicolau Maquiavel. Na última aula falamos sobre a filosofia política a partir da perspectiva de Platão e Aristóteles. É importante que desde já façamos um contraste entre o que foi a filosofia política desse período clássico grego, né, que é antes de Cristo, para a filosofia política aqui de Nicolau Maquiavel, que vai viver no início ali do período Renascimento, né, a transição do período medieval para o período renascentista. Veremos então que Maquiavel ele vai se opor à perspectiva clássica, né, de política, de que um bom governante ele tem que ser bom, tem que ter uma índole, tem que ser alguém que agrade a todo mundo, né, que tem que ser alguém que tem um ideal de belo, de bom, e vai ser trabalhado por Maquiavel a noção de que um bom governante é aquele que sabe pegar o poder, deter o poder e que muitas vezes até tem que tomar medidas que sejam imorais. Né? Então, veremos nessa aula aqui, faremos um estudo sobre a perspectiva de Maquiavel, inicialmente começando pela contextualização histórica, que é importante entendermos o período histórico que Maquiavel viveu, veremos como que isso daí influenciou o pensamento de Maquiavel, porque não devemos esquecer que muitos pensam que o pensador ele é fruto do seu tempo, então ele olha o cenário da sua época e então ele desenvolve o pensamento a partir daquele momento que ele está vivendo. E aí eu inicio a aula, né, porque foi só uma introdução que eu acabei de falar, falando sobre uma frase muito famosa de Maquiavel, onde ele diz, né, poucos veem o que somos, mas todos veem o que aparentamos. Maquiavel ele vai trabalhar muito com a noção de que o governante, ele não precisa ser, mas ele tem que aparentar ser. Então, a principal obra de Maquiavel, que é O Príncipe, ele se tornou um livro famoso quando se estuda ciências políticas e quando você pensa a filosofia política. Maquiavel ele fez escola, né? Podemos dizer assim, porque a sua principal obra depois vai ser lida e relida por vários governantes, por vários políticos durante todos os séculos posteriores. E até hoje você vê a influência de Maquiavel na política. Né? Você vê muitos políticos mostrando uma imagem pública, ele cria um personagem público, ele aparenta ser uma coisa, mas quando você vai ver ele não é nada daquilo. Muitas vezes o discurso dele não condiz com a sua prática, muitas vezes ele fala coisas para agradar o povo, ele cria uma imagem, né? Ele coloca uma máscara, né? Aquilo que os gregos faziam de colocar uma máscara para que as pessoas vissem não o rosto do ator, mas vissem o personagem que ele estava querendo mostrar. Isso daí vai ser uma coisa que Maquiavel ele vai pegar e inserir na sua filosofia. Conhecemos muito bem, né, a expressão maquiavélica. Né? No senso comum falamos que maquiavélica é aquela pessoa, né, ruim, aquela pessoa que ardilosa, que pensa, né, tá sempre planejando fazer alguma coisa, está tentando te seduzir, te enganar. Né? No senso comum essa palavra deu esse sentido. Mas Maquiavel, quando a gente estuda filosofia política, é importante que entendamos o contexto no qual ele vai propor essas ideias, porque ele vai ver uma Itália totalmente desfragmentada, uma Itália, né, como está nesse próximo slide aqui, aonde havia uma total noção de insegurança. O povo se sentia inseguro pela falta de uma autoridade política. Maquiavel trabalha com uma coisa que é interessante nós pensarmos, que é o seguinte: se um país tem um líder fraco, se um governante ele é fraco, se um país ele parece que não tem para onde caminhar, levanta um governante, desce outro, um cenário de instabilidade, gente com desemprego, porque quando você tem uma política instável, governante que não consegue dar uma direção para uma nação, você percebe que as pessoas começam a se sentir inseguras. E aí Maquiavel ele vai ver esse cenário de insegurança na Itália da sua época e ele vai, né, teorizar a ideia de que um bom governante ele tem que ser forte, ele tem que segurar com rédeas fortes o poder que ele tem e trazer segurança para o povo. Né? Então, um bom governante é aquele que sabe analisar o seu contexto, como veremos depois uma relação sobre a virtude e a fortuna, né? Que são ideias que Maquiavel vai desenvolver para poder explicar como o governante ele pode segurar com rédeas, né, curtas o poder e saber se impor. Então ele vai ver esse cenário e vai propor essa filosofia política que é influente até os nossos dias. Então, Nicolau Maquiavel ele vai viver num contexto histórico aí turbulento, de instabilidade política. Né, o exercício do poder, essa manutenção já não dependiam apenas da hereditariedade e dos laços de sangue. Então, por isso, o autor ele vai escrever um tratado sobre a conduta do príncipe, né, o famoso livro O Príncipe.
sobre as melhores formas de o soberano tomar o poder e conservar. Então é importante então que entendamos o pensamento de Maquiavel. Volto aqui a destacar, Maquiavel vai quebrar um paradigma que havia na filosofia política clássica e ao mesmo tempo também derrubar a base ética e moral cristã daquele momento. Porque durante toda a Idade Média, a Igreja Católica, né, impôs aos reis, impôs aos governantes, aos príncipes, né, a ideia de que você como governante tinha que ser uma pessoa de uma moral, de uma índole, uma pessoa que mostrasse para as pessoas aquela moral cristã. Mas aí Maquiavel ele vai vir desconstruindo essa ideia, ele vai mostrar que não. Muitas vezes o governante ele pode agir de forma imoral, desde que ele mantenha o poder e traga segurança para o povo. Isso não significa que o príncipe não deva cultivar certas qualidades, né? Ele até recomenda, né? Fala assim, não, o príncipe ele pode ser piedoso, ser fiel, humano, íntegro, religioso, só que ele também tem que ter como foco preservar o Estado. Então, pode ser que em alguns momentos ele vai ter que operar contra a fé, contra a caridade, contra a humanidade, contra a religião. Então, para Maquiavel, a política ela se sobrepõe a esses fatores. Então, a manutenção do poder pode se opor contra essas questões que o príncipe deve ter. Tem até uma tirinha aqui que eu coloco para vocês aqui que mostra muito bem esse pensamento de Maquiavel, né? Você tem lá, primeiro o quadrinho Maquiavel dizendo, ó lá, o direito diz o que é lícito fazer, o que é, né, se você analisar a disciplina do direito, né, ele fala sobre a legalidade. Quando você estuda a faculdade de direito, quando você vai analisar as leis, está falando sobre aquilo que é lícito. Se você fizer o que a lei, diante da lei você pode fazer ou você não pode fazer. Isso tem a ver com a licitude de um ato. Agora, já a política, como diz aí Maquiavel no segundo quadrinho, é o que convém fazer. Perceba que Maquiavel distingue bem, né, o que é político e o que é de direito. Então, no direito, você pode fazer isso, pode não fazer aquilo. Na política, existe a noção de do que é propício, do que é mais adequado você fazer. Né? Aí chega alguém para Maquiavel e pergunta: e quando o que convém não é lícito? Aí Maquiavel diz, né? Fique com a política, excelência. Ou seja, se você está diante de algo que é lícito e diante de algo que é político, você sempre deve optar pela política, né? Sempre do que vem, o que é conveniente você fazer. Então, como você pode manipular a situação? Se você parar para pensar, Maquiavel ele é muito atual. Nós vemos muito Maquiavel nos nossos dias, porque os políticos, não somente no Brasil, mas se você olhar o cenário mundial, a política faz isso. Quer ver um exemplo? Questão de espionagem. Né? Se você parar para pensar bem, seria totalmente ilícito e imoral você espionar um outro país. Mas muitos governantes fazem isso. Né? Você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, ficou comprovado há um tempo atrás que sobre a questão do Barack Obama está comandando sistemas de espionagem. Então, você tem que sempre buscar fazer, sim, o que está diante da lei. Porém, se você está numa situação de conflito entre o direito e a política, escolha sempre a política. Nesse caso que eu falei da espionagem, é o seguinte, como vinha para os Estados Unidos naquele momento, fazer a espionagem para preservar a sua nação. Então, o bom governante é aquele que coloca os interesses do seu povo, né, do seu governo, à frente de questões morais. Então, percebe que ele desconstrói aí de forma muito suave, né, ele vai desconstruindo aí de forma nas entrelinhas o pensamento da moral cristã. E quais são os objetivos da sua obra, né, O Príncipe? Ele tem alguns objetivos, né? Um deles eu já falei, que é reunificar a Itália enfraquecida, porque a Itália vivia um momento de instabilidade. Você tinha governantes levantando, caindo, rebeliões, o povo não estava totalmente desorientado. Então, Maquiavel, é importante que você entenda isso. Maquiavel vai defender uma ideia absolutista, vai defender uma ideia de um governante forte, porque ele, na concepção dele, somente um governante forte pode trazer estabilidade, pode trazer segurança para um povo. Então, ele vai falar sobre a divisão em cidade-estado, pela fuga de capital, né, descoberta de uma nova rota de comércio que não é mediterrânea, e impedida de se libertar de seus padrões medievais pela Igreja
centralizadora. Aqui ele lista, né, 3 pontos é, de como que a Itália estava enfraquecida aqui, né? Havia muitas divisões em cidades e estados, fuga de capital, né? Porque você tinha aqui foi uma coisa que aconteceu nas navegações marítimas, que foi descoberta uma nova rota de comércio que não a Mediterrânea, e isso prejudicou muito a Itália da época. Então a Itália começou a se enfraquecer economicamente, então você já tinha aqui uma Itália muito desfragmentada, enfraquecida economicamente, e ainda não podemos esquecer, né, que o Vaticano está dentro da Itália, então Maquiavel vê uma Itália totalmente subordinada à Igreja Católica, e Maquiavel ele se revolta contra isso. Ele quer ver um governante que coloque a Igreja abaixo dele, que ele seja superior à própria Igreja Católica. Então Maquiavel vai ter, ele busca, né, essa ideia de um governante que seja forte para poder restabelecer e erguer a Itália. Se você olhar bem, né, Maquiavel ele tem toda uma concepção nacionalista, né? Ele não defende apenas o poder absolutista pelo poder absolutista, ele defende esse poder de um soberano forte com a perspectiva nacionalista, porque ele quer ver a sua nação italiana, digamos assim, se erguendo, se sobrepondo e voltando, né, a ser forte. Mas agora fica a pergunta, como que o governante pode fazer isso? E aí nós entramos num conceito que você encontra na obra do Príncipe, que é a relação entre virtude e fortuna. Um governante ele tem que ter virtude, né, que é baseado no conceito do grego aí, que tem a ver com força, valor, qualidade, né? Um príncipe de virtude é aquele governante capaz de promover alterações na realidade política existente, né? Perceba, longe da ideia de bondade cristã. Então, o governante ele tem que ter aquela capacidade, tem que ter uma força. Maquiavel aqui vai condenar aquele governante fraco, aquele governante que tem uma personalidade subserviente, né? Aquela pessoa que acata o que as outras pessoas dizem, aquela pessoa que não tem um posicionamento. Para Maquiavel esse tipo de governante não serve. Maquiavel quer ver um governante de caráter forte, né? Você percebe que ele utiliza aí a palavra força, valor, qualidade, né? Aquele capaz de promover alterações na realidade política existente. É alguém que saiba dominar a arte da política, né? A arte do convencimento. Lembrando que política, né, se você lembrarmos lá, na Grécia Antiga, surge, né, como eu já falei na aula passada, das polis. Era o espaço do diálogo, o espaço onde você buscava convencer e passar suas ideias. Então, né, Maquiavel ele vai pegar essa ideia falando sobre virtude. E além disso, precisa ter fortuna. Cuidado para não confundir fortuna com dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Para Maquiavel, fortuna tem a ver com a ocasião oportuna, tem a ver com os fatores, digamos assim, de sorte. São os fatores que você não controla. Maquiavel ele quer mostrar aqui que é o seguinte, que um governo perfeito, né, um bom governo, é aquele que tem um governante forte, que saiba se impor e que ele saiba aproveitar as situações políticas que estão em volta dele. Se vocês olharem bem, muitos políticos fazem isso, né? Você percebe que o tempo todo você pode pegar aí políticos que são, né, têm uma boa oratória, sabem se expressar bem, e eles aproveitam certas situações que muitas vezes o país está vivendo para poder fazer discurso, poder se mostrar como um salvador, mostrar que tem a solução para aquele problema, mostrar que ele consegue ter o controle sobre aquilo. E isso daí, gente, é totalmente ideias de Maquiavel. Porque não podemos esquecer que Maquiavel fez grande escola e muitos autores depois irão ler Maquiavel e irão aplicar na política. Perceba bem, pensa aí se realmente nós não somos cercados de políticos que fazem isso daí. E detalhe, muitos políticos, quando eles leem Maquiavel, leem a obra de Maquiavel e absorvem isso para a vida prática. Então, o Donald Trump, vários políticos aí, Putin né, na Rússia, todos eles utilizam muito ideias maquiavélicas, porque eles leram essa obra e eles aplicam isso sem nós muitas vezes nos darmos conta. Aquele político que você vê, muitas vezes é um personagem que ele cria e ele é uma figura que tem uma imponência e que sabe se colocar. Né? Então, você tem que saber, né, aqui pela ideia de Maquiavel, saber aproveitar, ter um caráter, né, que seja forte e ao mesmo tempo saber aproveitar a situação conveniente que você vai ter, saber aproveitar todas as situações para você poder usar aquilo a seu favor. Então aproveita, né, todas as circunstâncias que te possibilitem manipular o poder.
Aqui, ó, eu só vou ler aqui porque sintetiza o que eu acabei de falar. Segundo o autor, um bom príncipe é aquele que sabe aproveitar os momentos de fortuna, isto é, a sorte e os momentos propícios à ação. Ele sabe aproveitar aquilo a favor dele. Não se trata, porém, unicamente de acaso ou de oportunidade. É necessário também virtude, ou seja, caráter e habilidade. Isso é importante. Um bom político não fica apenas esperando a situação, né? Ele não fica apenas esperando, né, a fortuna. Ele também tem caráter, ele tem virtude, né? Ele tem virtude para poder saber também se colocar. Porque se você tiver apenas virtude, mas também não tiver uma fortuna, ou seja, se não tiver situação favorável, fica difícil você governar. Mas também se você não for se você não tem a habilidade para governar e as situações favoráveis são boas, você não vai saber aproveitar as oportunidades. Então, para Maquiavel tem que haver uma combinação das duas. Você saber aproveitar as oportunidades, mas você também ser alguém preparado para ocupar aquele cargo. Aí eu coloco aqui uma tirinha que é bem interessante, né? Que vou me ater aqui ao diálogo, onde Maquiavel ele diz, né? A injúria deve ser feita de uma vez, para que ofenda menos ao paladar. O benefício aos poucos, para que seja bem saboreado. Ou seja, Maquiavel está dizendo o seguinte: se você, como governante, você tem que fazer uma medida ruim, se você olha o cenário político, o cenário da sua nação, e você tem que tomar uma medida que seja drástica, que vai ser antipopular, você tem que tomar aquela medida de uma única vez. Ser bem incisivo, bem cirúrgico naquela sua ação. Agora, se você vai fazer uma coisa boa, se você vai tomar uma medida que seja popular, faz aquela medida aos poucos, mostra para o seu povo como que você é bonzinho, como que você gosta do povo, como que você está fazendo aquilo porque você se preocupa, né? Então o Maquiavel ele trabalha com essa ideia do governante saber aproveitar as circunstâncias em seu favor. Por fim, né, eu termino aqui a aula fazendo a reflexão entre ser amado ou ser temido. Maquiavel, né, ele vai se ocupar deste tema basicamente lá no capítulo 17, quando ele fala sobre da crueldade e da piedade, se é melhor ser amado ou temido, no seu livro O Príncipe. E Maquiavel ele tem um pensamento que é muito importante. Ele vai dizer que é preferível ser temido do que amado, mas nunca odiado. Isso é muito importante. Por quê? O ideal é que o governante ele seja amado e temido. Porém, se você estiver diante de uma situação em que você não consiga ser amado, você deve ser temido. Mas você nunca deve deixar o povo te odiar. Ou seja, se você tiver que tomar uma medida que vai ser antipopular, tome essa medida de uma forma que as pessoas não te odeiem, mas ao mesmo tempo te tenham temor de você. Saibam que você é um cara que está tomando aquela decisão que é antipopular, mas que é pelo seu bem. Então você vai ficar com temor daquela situação, mas ao mesmo tempo você não vai odiar aquele político. Um príncipe, então, ele não deve importar-se com as conspirações ser amado pelo povo. Ou seja, você não está aí preocupado se o povo vai te amar ou não, mas você deve se preocupar em ser temido. Como eu já falei para vocês, né, essas ideias de Maquiavel vão influenciar profundamente a política da época. Os governos absolutistas posteriores vão se basear nas ideias de Maquiavel. Em filosofia política, Maquiavel ele é muito estudado. Ele quebra alguns paradigmas da moral cristã em voga até aquele momento, na Idade Média, e ele vai se opor à ideia da clássica, né, política de Platão e Aristóteles que nós vimos na aula passada. Então, fecho aqui essa aula, né, e até uma próxima. Grande abraço.